Olá a todos, meu nome é Everton Luiz de Aguiar, eu sou orientado do professor André Lazzaretti e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho da disciplina de reconhecimento de padrões, que também está inserido no contexto do meu tema de doutorado. O título do trabalho é Extração de Características e Classificação de Sinais Newman utilizando transformada Scattering. Bom, primeiramente, vamos a um sumário da apresentação. A apresentação é separada em 6 etapas. Então, inicialmente, na introdução, eu vou fazer uma contextualização básica, vou mostrar os datasets que foram utilizados para os experimentos e também uma pequena motivação da utilização da Scattering Transform para extrair features nesses sinais aí, de natureza elétrica. Depois eu vou brevemente apresentar para vocês a transformada scattering e também apresentar a metodologia proposta. Essencialmente, essa metodologia proposta refere-se à metodologia de ensaios proposta para esse trabalho. Lembrando que isso foi pensado de um trabalho maior, então aqui vai ser apresentado de uma forma um pouco mais resumida. Aí também, de uma forma resumida, eu vou apresentar para vocês os classificadores que foram utilizados, né, e os seus principais parâmetros. E aí, na etapa 5, eu vou apresentar para vocês os resultados obtidos com esse trabalho, essencialmente resultantes da matriz confusão. Foram utilizadas algumas métricas aqui, como a acurácia e o F1 score. Aí serão feitas algumas comparações entre métodos do estado da arte com o método proposto, e por fim aí umas discussões sobre problemas encontrados e soluções propostas para finalmente concluir o trabalho na etapa 6, na etapa de conclusão aqui. Bom, NILM, que está no título do trabalho, significa Non-Intrusive Load Monitoring, que seria monitoramento não intrusivo de cargas elétricas. E, essencialmente, esse contexto de NILM está inserido dentro das medições de grandezas elétricas, com tensão, corrente e energia. Por se tratar de medidas não intrusivas, uma das principais tarefas que se apresentam aí para NILM é a separação de cargas. Então, nós temos aí uma figura que contextualiza bem o problema de NILM, que seria uma residência típica, né, uma unidade residencial de consumo de energia, onde tem um medidor de entrada de energia. Esse medidor está geralmente conectado aí ao sistema de distribuição de energia, e esse ponto de entrega aqui, digamos, ele possui as características agregadas de vários componentes que estão ligados lá dentro da casa. Então, nessa figura aqui nós temos o circuito 1, composto aqui de lavadoras, uma secadora, circuito 2 com uma lavadora, por exemplo, aí temos outros eletrodomésticos ligados em circuitos separados dentro da casa, mas tipicamente tudo isso é ligado em um único quadro de distribuição, e esse quadro de distribuição aí é conectado ao medidor, que é o ponto de entrega de energia lá da casa. Então, na entrada de energia da casa, nós temos um sinal dito sinal agregado de tensão e de corrente, que esses sinais agregados aí, eles possuem as características somadas de todos os componentes que estão conectados nessa unidade residencial. E as tarefas básicas aí no contexto de NILM é medir essas grandezas agregadas, como tensão, corrente e energia, por exemplo, nesse ponto que eu estou circulando aqui, que é esse x barra, e a partir dessa medida aqui que é agregada, descobrir, entre aspas, ou separar cada uma dessas fontes de consumo que são conectadas a essa rede. Ou seja, como que eu posso descobrir qual é o perfil de corrente e de tensão de cada um desses eletrodomésticos somente conhecendo o X bar? Essa é a pergunta. Isso, para quem tiver mais curiosidade, aí também está inserido dentro no contexto dos problemas inversos. Ou seja, eu tenho a grandeza agregada e eu preciso saber quais são as fontes que compõem essa grandeza agregada.
Isso aí, para quem tiver mais curiosidade, é o que se conhece na literatura como Blind Source Separation, ou separação cega de fontes. Então, esse aí é um contexto básico de onde se insere o meu trabalho no modo mais macro. Todos os sinais NILM, eles estão inseridos nesse contexto, tá? E essas ferramentas de separação de fonte, elas atuam como uma ferramenta de diagnóstico muito positiva, que colabora para o planejamento do sistema elétrico e para a qualidade de energia, uma vez que esse tipo de informação aqui ainda não é disponível. Por exemplo, nos medidores grandemente utilizados no país, isso ainda não está em franca expansão, digamos assim. Uma curva clássica de corrente é mostrada nessa figura aqui. Então, nós temos uma janela de 6 segundos de amostragem e as amplitudes estão normalizadas, de -1 até 1. Então, nós temos aqui um comportamento típico com uma componente harmônica em 60 Hz, que, na verdade, é a frequência de distribuição aí que nós temos na nossa rede de distribuição. E tipicamente nós temos alguns envelopes também nessas formas de onda aqui, que são exponenciais, como por exemplo dá para se ver aqui nesse transitório que lembra um envelope exponencial aqui embaixo. E também uma soma de conteúdo harmônico que contribui para o que a gente chama de assinatura de carga, que é a característica de cada uma das cargas elétricas que estão conectadas ali no sistema de distribuição. Como eu falei antes, algumas das tarefas principais de NILM envolvem a classificação das cargas, ou seja, a partir de uma assinatura de carga, descobrir qual é a carga em questão. Vamos supor que eu tivesse uma curva de corrente, e a partir dessa curva de corrente eu extraio algumas características dessa curva de corrente, e a partir dessas características eu classifico essa carga dentre algumas possibilidades que eu tenho, por exemplo, de um conjunto de treinamento. Essa classificação de cargas essencialmente é o que nós vamos fazer nesse trabalho. E também há outra tarefa aqui que também que eu descrevi aí como uma das principais, se não a principal do NILM, que é a desagregação de carga. A desagregação de carga é, uma vez que eu tenho as cargas agregadas, como que eu posso fazer para separá-las? Essa é a desagregação de carga. Os datasets utilizados nesse trabalho, essencialmente, foram obtidos diretamente do laboratório LIT. E esses datasets estão disponíveis na internet. Eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo. E esse dataset é aberto, né? Ele foi desenvolvido no laboratório LIT da UTFPR Curitiba. E eu utilizei para esse trabalho em questão o dataset Synthetic, que essencialmente possui dados reais de cargas elétricas que foram obtidas através de um setup, que nós chamamos aqui de giga, que é um setup de bancada. E nesse setup de bancada, por exemplo, nós tínhamos controle de quando as cargas entravam e saíam dentro de uma janela de tempo. Ou seja, eu tenho controle do que eu chamo de momento em que os eventos de ligado e desligado da carga acontecem. Nós temos nesse dataset de cargas simples e cargas agregadas. Eu chamo de cargas simples aquelas cargas que são únicas, por exemplo, vamos supor ali uma furadeira única para toda uma janela de tempo, eu só tenho uma corrente de uma carga, eu chamo isso de carga simples. Se eu tiver alguma soma, alguma composição de cargas diferentes em um intervalo de tempo, eu digo que essa amostra é uma amostra agregada. No dataset LIT, eu tenho conjuntos de cargas simples, eu tenho conjuntos de cargas duplas, ou seja, combinações de duas cargas, eu tenho conjuntos de cargas triplas, de cargas com oito cargas agregadas e eu tenho também um bundle lá que é um conjunto de todas essas amostras. Então eu tenho conjuntos de cargas simples e agregadas no dataset sintético LIT. Nesse próprio slide aqui já tem o link, mas como eu disse eu vou deixar também na descrição do vídeo. Por que utilizar então o extrator transformado scattering, que é essencialmente o tema aí da minha apresentação? Por que utilizar isso, né?
Bom, nós temos na literatura vários métodos de extração de características utilizados para assinaturas de carga para NILM. Eu vou citar algumas famílias aqui que são mais importantes aqui no sentido de melhores resultados e estado da arte, que são os métodos baseados em trajetória VI, que essencialmente pegam uma imagem 2D da curva de tensão e curva de corrente em uma carga para determinar a sua assinatura, para poder extrair features e classificar essa carga. É, nós temos também uma família de transformadas em tempo e frequência, que são as transformadas wavelet. É, nós temos também algumas abordagens baseadas em processamento esparso, outras abordagens baseadas em dicionários, e esse conjunto de soluções aqui forma o que nós temos hoje no estado da arte para a extração clássica, digamos assim, de características para NILM. Bom, com o passar do tempo, na verdade, nos últimos anos aí, nós vimos um boom muito grande da utilização de redes neurais convolucionais profundas, né? Que são basicamente as CNNs aí utilizadas para classificação e para desagregação de cargas elétricas também. Muita gente usa isso, você pode fazer uma busca aí na internet, tem bastante artigos aí do estado da arte utilizando esse tipo de abordagem para a classificação e para a extração de features em NILM. Só que o problema com isso, que eu coloquei como drawback aqui, é que, em geral, esse tipo de solução necessita de grandes datasets, um conjunto muito grande de dados para treinamento e também muito recurso computacional, uma vez que essas CNNs elas têm os seus coeficientes que eles são aprendidos. Digamos assim, essa etapa de aprendizado gasta muito tempo e poder computacional. Sem contar no efeito black box aí que se tem muitas vezes com esse tipo de abordagem, né? Você não tem uma descrição analítica muito grande desse tipo de rede. Então, a Scattering Transform foi proposta pelo Malar em 2012, também as referências eu deixo aí no final da apresentação. Ela foi proposta pelo Malar em 2012, e nesse tipo de abordagem, os coeficientes da transformada, eles não, os coeficientes dos filtros, né, dessa transformada, eles são calculados analiticamente, então eles não precisam de aprendizado. Isso, em comparação com as CNNs clássicas, digamos assim, dá uma velocidade a mais nessa extração. E nós temos algumas características aí que são bastante interessantes, como por exemplo a invariância ao time shifting, que seria equivalente a dizer que para uma transformada scattering dentro de um determinado intervalo de tempo, a classificação independe do momento da entrada da carga. E isso para alguns outros métodos, como trajetória VI, por exemplo, é crucial que você saiba o ponto de entrada da carga, porque se você errar um semiciclo para mais ou para menos, a tua classificação está completamente comprometida. Então essa invariância time shifting é uma propaganda muito positiva para scattering transform. E também cita-se na literatura que necessita-se para extrair as características com a scattering menos dados necessários para treinamento também. Bom, a transformada scattering ela é uma transformada wavelet, ela é baseada na transformada wavelet. Então, convém nós falarmos da transformada wavelet antes, de uma maneira resumida. A transformada wavelet ela é apresentada na sua versão contínua, dada por essa equação contínua que eu tenho aqui, que seria uma integral na reta, né, no tempo, de uma dada função, digamos assim, no tempo. Digamos que você tenha uma tensão ou uma corrente, que eu defina essa tensão e essa corrente por f de t. Então, a transformada dessa função f de t, eu chamo de w de ab, que é f de t vezes o conjugado transposto dessa função psi, e essa função psi é uma função dilatada no tempo e na frequência. Essa função psi é a função wavelet. E essa função aqui é uma função descrita analiticamente. Existem várias wavelets com propriedades diferentes, como por exemplo a wavelet do Bechi, as wavelets, digamos as simlets, e demais famílias de wavelets que já são conhecidas na literatura. Então, digamos, para cada uma dessas famílias de wavelets, você tem determinadas características que tornam positivo ou negativo o seu uso, né?
E essencialmente todas essas wavelets aí tem uma característica, essa transformada wavelet tem uma característica bem interessante, que ela é uma transformada com localização no tempo e na frequência. Analogamente com a transformada de Fourier, por exemplo, que você tem uma ótima localização na frequência, mas você não tem uma localização no tempo, por exemplo, você consegue, com a transformada de Fourier, determinar o espectro de frequência que compõe o sinal, mas você não consegue detectar, por exemplo, quando, no tempo, que um determinado evento aconteceu. Já isso é possível de ser feito com as transformadas wavelet, porque a transformada wavelet ela possui dois parâmetros variáveis aqui nessas transformadas, que um é um parâmetro de translação no tempo e o outro que é um parâmetro de amplitude, ou seja, eu tenho esse B aqui que é um parâmetro de translação no tempo e eu tenho esse A que é uma variação de uma modulação de amplitude. Então eu consigo, digamos assim, tanto no domínio da frequência, eu consigo uma localização na frequência e eu também consigo a localização no tempo por causa dessa propriedade de translação e de dilatação de amplitude. No seu modelo discreto, ou na sua forma de apresentar discreta, nós temos que a implementação da transformada wavelet é feita por meio de um banco de filtros. E esses filtros são convolucionais. E é aí que a wavelet se cruza com as CNNs. É nessa definição desse banco de filtros convolucionais. E esses filtros convolucionais eles são definidos por meio dessa equação discreta que eu tenho aqui, que o W de JK é igual a esses somatórios aqui da função f de k agora amostrada, porque é uma função discreta, vezes o conjugado transposto da função h, que essa função h que essencialmente são os parâmetros dos filtros em questão. Nós temos aqui novamente um parâmetro de dilatação no tempo e nós temos um parâmetro de dilatação na amplitude. A transformada wavelet, implementada por meio de banco de filtros, a partir da definição geral que eu apresentei no slide anterior, nós temos essa definição por meio de dois somatórios aqui, e esse primeiro termo do somatório é o que eu chamo de aproximação, que são, se a função g de t é a função que eu quero aproximar por meio desses somatórios, então esse primeiro somatório seria a parte mais grosseira da aproximação e os detalhes da aproximação são obtidos por esse segundo termo com esse somatório duplo. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma função de aproximação com os seus coeficientes c e uma função psi, que é a função wavelet. Na verdade aqui a wavelet é o psi, e os detalhes da função são dados por esses coeficientes dj's aqui, que são os detalhes dessa função. Então isso aqui é uma aplicação típica que digamos, nessa definição aqui pode ser um pouco complicado de entender assim de primeira, mas se você der uma olhada no livro do Burrus, com U, Burrus, você vai ver lá como que isso é implementado por meio do que se chama de banco de filtros convolucionais. E aí sim é a forma com que computacionalmente você implementa esse banco. Eu deixo isso para vocês darem uma olhada depois, porque realmente vai ficar um pouco complicado de dar tempo de explicar isso. Beleza. A transformada discreta wavelet, então, ela é definida por um banco de filtros, e esses filtros aqui são um conjunto de filtros passa-baixa, dados por uma convolução do sinal de entrada por um conjunto de filtros φ. Isso aqui, essa primeira parte aqui, essencialmente implementa o primeiro somatório que eu mostrei no último slide, e essa segunda convolução aqui implementa os detalhes, que são os segundos somatórios que eu mostrei no slide anterior. Esses psis aqui são as funções de detalhes. Então aqui eu tenho um filtro passa-baixas e um conjunto de filtros passa-altas. Os detalhes dados pela wavelet. Bom, aqui eu coloquei uma figura para colocar a apresentação de uma rede convolucional, uma rede neural convolucional típica, que é composta, por exemplo,
digamos que eu tenho uma imagem 2D na entrada, então eu tenho uma rede convolucional, e eu tenho depois disso uma etapa de pooling, que é uma não linearidade ligada na sequência, como o professor falou na aula de redes neurais, e no final eu tenho uma rede totalmente conectada aqui, que é essa Fully Connected Layers, para fazer a classificação dessa minha imagem. Por exemplo, em um problema de classificação, eu tenho essa imagem tipicamente como sendo as CNNs típicas têm uma cara parecida com isso, né? Beleza. Como é que eu poderia conectar isso com a transformada scattering? Bom, a convolução mais a não linearidade, ela é presente na CNN típica com coeficientes aprendidos. Então, os coeficientes que implementam isso aqui, eles são aprendidos e eles não são, digamos assim, analiticamente determinados. E já para o caso de utilizar scattering como extrator de feature, nós temos os coeficientes determinados analiticamente, não de uma forma aprendida. E isso acaba acelerando bastante o processo de extração. Então, a analogia da CNN, digamos assim, entre aspas, mas utilizando scattering, utilizando a transformada scattering, seria essa mostrada na figura. Nós teríamos uma entrada, analogamente a antes, né? Nós teríamos uma entrada, uma imagem 2D, uma rede convolucional com multiresolução, que é essencialmente a parte da transformada scattering, como eu vou mostrar nos próximos slides. A não linearidade, que antes era o pooling, agora na scattering é o operador módulo, e aí eu utilizo um classificador aí de minha escolha no final. Então, esse tipo de abordagem aqui é a abordagem que nós utilizamos no trabalho. A convolução mais a não linearidade, ela é feita com a scattering com os coeficientes calculados analiticamente, por meio das wavelets, né? Então, o wavelet, ao invés de aprender, você utiliza o wavelet para determinar os coeficientes. A transformada scattering, então, ela é definida, ela é proposta pelo Malá e pelo Anden, e ela é definida por meio dessa expressão aqui que define os coeficientes S, né? Digamos, da ordem P, pelo caminho P, de ordem M, por meio dessa expressão que eu mostro no slide 15. Nós temos uma camada de convoluções com as wavelets lambda 1, você faz essa convolução, toma o módulo desse conjunto de bancos de filtros e faz uma convolução com um segundo conjunto de wavelets, lambda 2, que isso aqui é a segunda camada da wavelet. E toma o módulo disso e faz isso até a ordem M. Então, por exemplo, se eu tiver uma transformada scattering de ordem 2, eu trunco essa operação até o lambda 2. Então, essencialmente, a transformada scattering é uma sucessão de convoluções com wavelets e módulos dessas convoluções. Eu não vou abrir muito isso aqui, para quem tiver mais curiosidade aí de saber isso, procure por Malá e Anden, o trabalho do Malá e do Anden, são os autores que propuseram essa transformada, e lá com certeza vocês vão encontrar mais detalhes sobre isso. Bom, nesse trabalho foi implementado a transformada wavelet por meio da Scattering Toolbox do MATLAB 2018. Aqui se encontram outras formas de você implementar isso por meio de bibliotecas aí em ferramentas Python e MATLAB. Deixo aí a cargo do leitor. A metodologia proposta, essencialmente, ela é subdividida em duas abordagens. Uma das abordagens é utilizando o conjunto de treino e teste na mesma base de dados, e o outro é utilizando um dataset para treinar e outro dataset para testar. Então isso aqui seria um pior caso, entre aspas, aqui, porque a natureza dos dados de teste não é a mesma natureza dos dados de treinamento, né? Nesse segundo cenário aqui, a gente estava interessado em ver a robustez desse sistema. Para o trabalho da disciplina, eu vou apresentar resultados somente desse primeiro framework aqui. Para o resultado do trabalho que eu estou desenvolvendo em paralelo, tem resultados do segundo também.
Então, essencialmente, o que eu vou fazer? Eu tenho um pré-processamento de dados aqui que eu recebo os dados das gigas. Eu tenho um algoritmo de desagregação que, essencialmente, eu detecto quando que a carga múltipla entra e subtraio as cargas para individualizar elas. Posteriormente, eu aplico a transformada scattering nesse sinal desagregado. Aí eu tenho um split aqui das instâncias, essencialmente separar treino e teste, né? Separo 80% para treinamento, 20% para teste, para cada um dos classificadores em questão que eu vou utilizar. Faço a predição e aí eu calculo os índices de desempenho que eu utilizei o F1 Score e a precisão. Eu tenho esse cálculo aí no final. Eu utilizei para o trabalho 5 classificadores, o KNN, o Ensemble, o Análise Discriminante, o DA aí, o classificador SVM e a árvore de decisão. Os parâmetros desses classificadores aqui são disponíveis nesses links aqui. Eu até iria discutir, mas o tamanho do trabalho aqui iria ficar bem grande se eu fosse discutir essas funções. Essencialmente, eu utilizei as funções do MATLAB meio que prontas aí da biblioteca deles. Eu utilizei, por exemplo, para o KNN, eu utilizei a FitC KNN. Para o Ensemble, eu utilizei o FitC Ensemble, que se eu clicar aqui, ele vai para aqui, o FitC Ensemble. E assim por diante. O DA aqui é o FitC Discriminant. Aqui, se eu clicar, vocês vão ver aqui. Depois eu deixo os links aqui para vocês. A SVM, eu utilizei a função. Vou mostrar aqui. O SVM eu utilizei a função FitC ECOC, que é a versão SVM para multiclasse, como eu utilizei um problema aí de 17 classes. E a tree é a árvore de decisão também, para o caso multiclasses. Então, essencialmente, o que eu fiz aqui para esses classificadores? Eu utilizei otimização dos parâmetros, né, que é um algoritmo que roda em cada um desses classificadores para otimizar os seus parâmetros. Por exemplo, quando eu estou falando em KNN, um dos parâmetros principais aqui é o número de vizinhos próximos, né? E o tipo de distância que eu utilizo, né? Se é uma distância euclidiana, se é uma distância não linear, como é que eu calculo essa distância? É um dos parâmetros principais do KNN. Então, eu utilizei otimização automática ali do MATLAB para determinar quais são esses parâmetros aqui para cada uma das interações. Então, essencialmente, nos algoritmos de otimização, eu tento minimizar a função objetivo aqui com 30 iterações para cada um desses classificadores para determinar um conjunto de parâmetros ótimos para treinar esses classificadores. Então, eu fiz isso para todos os classificadores aqui, para todos esses testes. Bom, os resultados. Então, lembre-se qual que é o objetivo do meu trabalho. Meu objetivo do trabalho é classificar sinais elétricos. Então, eu tenho lá uma determinada assinatura de carga que identifica uma carga elétrica. E eu preciso, a partir dessa assinatura de carga, determinar qual é a carga em questão. Esse é o macro problema. E para o primeiro conjunto de testes, que equivale àquela parte esquerda do slide dos fluxogramas que eu mostrei anteriormente, eu chamei esses testes de testes N para N. Esses testes são feitos tanto treino quanto teste na mesma base de dados. E os parâmetros dos classificadores são otimizados automaticamente, como eu falei anteriormente. Nesse caso, para scattering, eu rodando aquele algoritmo para a implementação da scattering pela biblioteca do MATLAB, eu obtive 134 features para o melhor caso de classificação. Na verdade, eu separei em 14 cenários para a extração das features no MATLAB para scattering, variando vários parâmetros ali, né, como, por exemplo, o número de ciclos tomados, se eu estou usando parâmetros transitórios ou parâmetros de regime permanente. Então, eu fiz 14 cenários diferentes e avaliei esses 14 cenários quanto a F1 Score e acurácia. E o melhor caso escolhido, né, para a questão de um dos datasets, que é a Giga 8, possuiu 134 features para scattering.
E eu comparei esses resultados com dois métodos da literatura, que é a DWT e a trajetória VI. Para a DWT e a trajetória VI, eu tenho 22 features para cada um desses casos. E tenho 134 features para scattering. Isso revela que a scattering, nesse modo aí inicial, ela tem, digamos assim, uma complexidade de modelo bem maior do que a DWT e a VI. Por hora, para esses primeiros resultados que eu vou apresentar aqui, eu não estou preocupado com essa dimensionalidade. Eu só vou mostrar os resultados prévios. Depois eu vou apresentar uma forma de seleção de features para reduzir essa dimensionalidade. Bom, eu testei, perdão, eu acho que eu citei 14 antes, né, mas na verdade foram 11 cenários. Eu testei 11 cenários diferentes para extração de features com a transformada scattering, variando a ordem dos coeficientes da transformada, o número de ciclos, a região de amostragem, se é transitório, regime permanente ou híbrido, que é transitório mais regime permanente. E eu rodei todo esse sistema de classificação aí 5 vezes. Eu treinei 5 modelos para cada um desses cenários. Então foram 55 vezes que o algoritmo macro rodou, que o framework inteiro rodou, e separando treino e teste de forma randômica para cada uma desses cenários diferentes e comparando esses resultados com a DWT e a VI. Foram calculados, então, a acurácia e o F1 score para cada classificador, para cada classe, e também as acurácias e F1 scores globais para cada caso, para cada um desses 11 cenários. Bom, lembrando vocês que a acurácia e o F1 score, principalmente o F1 score, eles são calculados tendo como base a matriz confusão. Então eu utilizei a matriz confusão como insumo para calcular esses parâmetros, né? Então, pro caso multiclasse, não, na verdade não muda, né? Mas se expande um pouco o conceito de precisão e recall, que é calculado por meio das equações que eu mostro aqui para vocês, né? A precision é calculada pelo número de positivos verdadeiros, né? True positive, dividido pelo número de positivos verdadeiros mais o número de falsos positivos. Em outras palavras, o que é o precision? Precision é a proporção dos positivos previstos para cada classe. Qual é a proporção dos positivos previstos que é realmente positiva? Bom, então esse percentual dos positivos previstos, que é a soma do true positives mais o false positives, essa proporção que é realmente positiva, ou seja, o true positive dividido pela soma dos falsos positivos com os verdadeiros positivos, me dá a precisão para cada classe. Isso é feito para cada classe. E o recall é qual é a proporção dos realmente positivos, né, dos rótulos, né, dos realmente positivos que está corretamente classificado. Bom, então, quando eu tenho uma grande matriz confusão com várias classes, por exemplo, eu tenho um sistema aí com 17 classes, eu tenho no conjunto de linhas o conjunto de dados predito, que é aquilo que o meu classificador determinou na vertical, e na horizontal eu tenho o meu conjunto de conhecidos para cada classe. Então, se eu quiser calcular qual que é o precision, eu tenho que somar todos os elementos. Eu tenho que pegar o elemento diagonal, por exemplo, se eu quiser da terceira classe, eu pego o elemento 3, 3 da matriz e divido pela soma da coluna 3 inteira. Isso é o precision. Da mesma forma, o recall, se eu quiser o recall para a terceira classe, eu devo pegar o elemento da diagonal 3, 3 e dividir pela soma de todos os elementos da linha 3. Então esse algoritmo aí é que me calculou o recall e o precision para cada uma das classes. E aí eu calculei para a iésima classe qual é o F-score, o F1 score, né, ou F-score, que é 2 vezes a precision para a classe I vezes o recall da classe I, mais a soma do precision da classe I mais o recall da classe I. Da mesma forma, a acurácia para a classe I é a soma dos true positives mais true negatives dividido por todos os elementos. Então eu somo todos os elementos da matriz, calculo o inverso disso e multiplico pela soma dos verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos. Isso aqui vai me dar a acurácia para cada classe. Eu fiz isso para cada um dos casos, né?
E o que eu vou apresentar para vocês aqui, por causa do tempo, são somente os melhores resultados desses cenários. Então vamos verificar essa planilha do F-Score. A planilha do F-Score que deve estar no meu Google Drive. Então é o resultado de 1 para 1, porque é o treino e o teste na mesma base. Então eu tenho aqui, perdão. O meu painel geral de resultados. Acho que até ele estava aberto aqui. O meu painel geral de resultados é esse. Bom, então eu tenho aqui na parte de cima os melhores resultados globais de acurácia, ou seja, o que é o resultado global de acurácia? O resultado global de acurácia é uma média de todas das iésimas acurácias. E o melhor F1 score global é a média de todas as acurácias de cada uma das 17 classes, no caso da Giga 8. A Giga 8 tem 17 classes, a Giga 3 tem 19 classes, a Giga 2, se eu não me engano, tem 26 classes, tem 17 classes também, e a Giga 1, se eu não me engano, tem 26 classes. Então, eu tenho um sistema multiclasses aqui, e dependendo do conjunto que eu estou analisando, cada um desses gigas aqui é um dataset diferente, tá? Cada um desses é um dataset diferente. Então, por exemplo, para a Giga 8, que vai ser o nosso ponto de estudo desse trabalho que eu estou apresentando para vocês, eu vou focar mais na Giga 8, porque meio que ele é um pior caso para nós aqui, é um sinal mais encrencado, eu tenho mais cargas somadas. Então, para a Giga 8, eu tive no cenário 4 o melhor resultado para scattering, que na média dos 5 testes me deu esse resultado aqui. 99,82% de acurácia contra 99,43% da DWT, 99,32% da trajetória VI. Lembrando que esses dois métodos aqui são métodos estado da arte da literatura. E para a Giga 8 no F-Score, então nós conseguimos resultados substancialmente maiores aqui com a scattering do que com a DWT e a VI. Se vocês notarem aqui, nós temos uma certa variação desses valores de F1 score e de acurácia, dependendo da linha que eu estou analisando aqui, mesmo para VI e DWT. Isso é causado pelo fato de que para cada uma dessas linhas eu coloquei um conjunto randômico de treino e teste. Na verdade, 5 conjuntos randômicos de treino e teste para cada linha dessas. Então, existe uma variação aqui, existe um certo desvio padrão entre esses dados aqui, variando de linha para linha. Mas, essencialmente, para a Giga 8, o que nos interessa nesse ponto é que o melhor cenário foi o cenário 4, tá? E o classificador melhor aqui, digamos, o melhor desses 5 classificadores foi o classificador Ensemble. Então eu escolhi esse cenário 4 e o classificador Ensemble para seguir as próximas análises. Então lembremos disso. Bom, lembrando disso, então, como eu acabei de dizer ali, foram escolhidos os melhores cenários, né, de análise para a mesma classe, baseado no F1 score para cada classe, no F1 score global, na acurácia global e na acurácia por classe. Para a Giga 8, conforme eu mostrei para vocês, o melhor cenário é o cenário número 4, com o classificador Ensemble, conforme eu mostrei já para vocês aí. Qual que é o cenário 4, por curiosidade? O que tem nesse cenário 4? Se eu abrir lá o código para vocês, coisa que eu não vou fazer aqui por causa do tempo, mas se eu abrir o código para vocês, vocês vão ver que o cenário 4, eu utilizei a energia dos coeficientes de primeira ordem na transformada scattering, utilizando tanto uma porção do sinal elétrico no regime transitório e também uma porção no regime permanente. Então eu usei transitório mais regime permanente, com 40 ciclos da rede. Então eu usei 40 ciclos da rede no transitório, 40 ciclos da rede no regime permanente, extraí a transformada scattering de ambos e concatenei esse vetor de features. E isso me deu 134 features, tá? Então é isso que com essas features que eu obtive os resultados, tá? E aí, esses 134 features aí é uma paulada, né? É muita feature. Então eu utilizei um SFS aí, que é um Sequential Feature Selection. Essencialmente é um método forward, conforme naquela aula de redução de dimensionalidade que o professor André
deu pra gente? Eu utilizei um método forward aí para redução de dimensionalidade, que isso aí simplifica substancialmente a predição, uma vez que eu diminuo o número de features de 134 para, no caso aqui, para 21, né? Essencialmente funciona assim, eu utilizo a partir de um conjunto vazio de features, o algoritmo vai adicionando uma feature por vez, tá? E faz o teste com um método de validação cruzada K-fold, de 10 folds, e faz uma sequência de testes com o treinamento de um classificador com aquela feature escolhida. Uma vez que se termina esse teste, então é realizada uma predição e se para cada um desses folds, né, para cada um dessas condições de teste, é realizada uma predição e aí se determina uma constante que é o criterion. E, e, e esse processo vai adicionando features até que esse criterion aí, essa grandeza, não diminua mais. Então é como se fosse uma otimização desse critério. Tá? Então você vai somando features a partir de um conjunto vazio até que você não tenha uma melhora na predição. Então foi obtido isso de 134, foi partido de 0 features até 21 features. Quando chegou em 21 features, não melhorou mais o critério. Então a gente utilizou 21 features dessas 134. Tá? Então, beleza. Resumindo o que eu falei, né? A Sequential Feature Selection, ela cria subconjuntos de features a partir do conjunto vazio e vai adicionando features a esse conjunto vazio. Para cada subconjunto de características, treinam-se 10 modelos de classificadores utilizando um K-fold, um método de validação cruzada. Calcula-se a distância entre o predito e o real para cada fold, e a isso a gente chama de criterion, né? É uma constante lá, essencialmente. É uma média de uma distância, tá? E escolhe-se o candidato com base na minimização desse critério, que é essa média. Tá? Então, a partir das 134 features original, foram escolhidas somente 21, aí eu reduzi o conjunto de features para 21 e treinei outro modelo. Aí eu treinei outro modelo de classificação com o classificador Ensemble, que foi o escolhido anteriormente, e aí eu comparei com os outros extratores, né, DWT e VI, para a mesma condição de teste, ou seja, para o mesmo conjunto de treino e teste. Bom, vemos aqui os resultados então. Nós tivemos com a scattering full, que é com 134 features, nós tivemos um F1 score de 98,27%, e quando eu reduzi, eu tive um F1 score de 94,19%. E a acurácia, ela praticamente ficou constante. Ó. A acurácia com 134 features foi 99,82% e a acurácia com as features reduzidas foi 99,54%. O que aconteceu aqui? Nós percebemos que a F1 score, ela mede essencialmente meio que uma medida de desbalanceamento de cada feature. Eu tive uma predição pior em alguma dessas features. Digamos assim, como o trabalho está em andamento ainda, carece averiguar melhor isso, em quais dessas, perdão, eu usei a palavra feature, mas em alguma das classes. Carece analisar em quais classes que isso aconteceu. E se percebe que mesmo reduzindo o número de features, eu consigo resultados que ainda são comparáveis e, inclusive, superam os valores de F1 score e acurácia do DWT e do VI, que são os métodos, alguns dos métodos de estado de arte. Então, aqui no gráfico eu posso ver isso, né? Para o F1 score, eu tenho um resultado para o scattering full muito melhor que os outros métodos. E quando eu reduzo o número de features, o valor do F1 score diminui, mas ele ainda é maior do que os outros métodos. Então isso aqui é positivo, é bom. E para o caso da acurácia, nós não tivemos alteração substancial. O que me faz concluir que os resultados de acurácia e F1 score são comparáveis e até superam as técnicas do estado da arte. A seleção de features reduziu substancialmente a dimensão do espaço de features, né, de 134 para 21,
mas não prejudicou proporcionalmente o desempenho dos controladores. Eu escrevi errado aqui, né? São dos controladores, dos classificadores. Então, por exemplo, nós diminuímos 84% do número de features, de 134 para 21, e nós tivemos 0,2% de diminuição na acurácia e 4,1% no F-score. Então eu diminuí muito mais features do que diminuiu o meu desempenho. Então isso foi bastante interessante, me faz concluir que valeu a pena. Bom, pessoal, desculpe a delonga, tá? Eu tentei ser breve, o trabalho acaba sendo bem maior que esse, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, na aula a gente discute, tá? Grande abraço, tudo de bom.